Oi, eu sou. Eu trabalho no. Você já sabe que isso vai ter produção. Deus me livre! Vai querer assistir. Não, isso que eu quero ver. Oi, galera do canal do Fisiculturismo, eu, doutora Monique Lang, vou estar aqui hoje só para vocês para falar tudo sobre o estanozolol. Hoje você vai realmente entender como essa droga atua no seu organismo. Se você gosta desse conteúdo, se inscreve aqui, deixa o seu like e a gente vai postando mais para você. O que é o estanozolol? O estanozolol é um derivado da dihidrotestosterona. Todo hormônio é um derivado direto ou indireto da testosterona. A testosterona sofre a ação de uma enzima chamada 5-alfa-redutase, fazendo com que ela converta em DHT, que é a dihidrotestosterona. Então, o estanozolol é um derivado da dihidrotestosterona, assim como a oxandrolona. Essa molécula tem o grupo metil no carbono 17, fazendo com que seja um 17-alfa-alquilado. Ou seja, justamente essa alteração faz com que quando a molécula passe pelo seu fígado, ela não seja totalmente degradada, ou seja, continua a ser ali aproveitada e tem uma ação no seu organismo. Por isso que é importante as drogas orais serem 17-alfa-alquilado. Além disso, o estanozolol tem um adicional do grupo pirazol ali no anel A, fazendo com que essa droga seja mais anabólica e menos androgênica que a testosterona. Então, essa adição do grupo do pirazol no anel A faz com que a droga seja mais anabólica, ou seja, dê mais massa muscular, e menos androgênica, ou seja, menos características sexuais masculinas, menos colateral, digamos, do que a testosterona. Então, essa variação ali, metil-alfa-alquilado, com essa adição do pirazol no anel A, são as características mais peculiares dessa droga. O estanozolol foi usado ali, iniciado o seu uso na década de 1960, com o nome de Winstrol, onde era usado para tratamento de doenças que geram perda de massa muscular importante, como, por exemplo, câncer, grande queimado, pessoas que sofrem um catabolismo exacerbado e precisam de um estímulo de massa muscular de uma forma mais rápida, para evitar o agravamento de doenças. Depois ele foi usado muito para tratamento de angioedema hereditário, que é uma doença genética caracterizada pela deficiência de uma enzima chamada inibidor do C1. As pessoas têm um edema muito importante e é uma doença genética, como está no nome. E o tratamento inclui andrógeno, que era usado o estanozolol, porque ele estimula essa enzima inibidora do C1, reduzindo assim os sintomas dessas pessoas e melhorando a qualidade de vida delas. Ali na década de 1970, ele teve um foco muito mais acentuado, ou seja, foi reduzindo esses usos dessas doenças e foi tratado mais como tratamento de osteoporose, tratamento de crianças que tenham distúrbio do crescimento. Então foi usado muito nisso. Hoje em dia ele é mais usado por atletas, por pessoas que buscam melhor físico na academia, com o famoso ganho seco, que é um ganho com menor retenção. Hoje em dia é legalizado o estanozolol? Bom, hoje em dia o estanozolol é permitido de ser prescrito apenas com receita médica, com indicação, com receita controlada para ser realizado em farmácia de manipulação. Ou seja, você não consegue comprar em farmácia e só manipulado com a receita médica na forma oral. Tá? No entanto, essa questão de ter realmente uma exigência de receita médica com prescrição, com tudo, com as doses adequadas, gerou uma busca do público para o mercado paralelo, ou mercado negro, que tem as formas aquosa e também umas doses orais. Tá? No entanto, ele não é confiável o oral, você não sabe realmente o que está ali, não tem uma fiscalização, e para o injetável é a mesma coisa. Então, o público, até para buscar doses maiores ou evitar uma metabolização oral, aderiu para esse mercado paralelo do injetável, o que você aumenta muito a sua chance de falsificação, você está arriscando, você não sabe o que você está injetando no seu organismo, e nesse mercado paralelo existe a forma aquosa e existe a forma oleosa. A forma aquosa se encontra ali mais ou menos na dose de 50 mg por ml, geralmente, só que a forma aquosa é uma forma onde está muito mais suscetível, além da falsificação, à contaminação, porque você realmente tem um patógeno que se multiplica, se dissemina muito mais facilmente no meio aquoso. Então, assim, fica muito mais arriscado de todas as formas possíveis, tanto na dosagem ser superdosagem, o que não está ligado a uma dose maior, ao anabolismo maior, a uma redução do percentual de gordura maior, não tem uma correlação proporcional. Além de você estar injetando no seu corpo que você não tem certeza do que é. Então fica aí basicamente um alerta e uma orientação do que é certo a se fazer.
Vamos falar agora sobre os colaterais, tanto para homem como para mulher, da droga do estanozolol. Como ele é metabolizado no seu organismo, o que ele gera no seu organismo. Bom, vamos falar sobre a agressão hepática, que é tão polêmico sobre o estanozolol, que o povo fala, é uma droga muito agressiva para o fígado. Será? Bom, quando você ingere o estanozolol, a gente viu que é uma molécula ali que tem uma alquilação, tem um grupo metil no carbono 17. Então é o metil, né? É um 17-alfa-alquilado. Como ele tem esse alfa no carbono 17, ele tem uma metabolização predominantemente hepática. Quando você ingere a droga, ele tem que ser metabolizado pelo seu fígado, liberando ali 11 metabólitos para poder depois ter uma excreção renal. Só que diferente da oxandrolona, que tem uma metabolização hepática e renal, ou seja, ele divide, é como se dividisse o trabalho ali, não ficasse só para o fígado, como se ele fosse um pouco mais agressivo para o fígado do que essa droga propriamente dita, do que a oxandrolona. Ele tem essa metabolização muito maior no fígado para poder ser excretado. Pode gerar uma alteração de TGO, TGP? Pode, não necessariamente de uma lesão, até porque a gente tem TGO, TGP ali que pode ser manifestado por alterações musculares e por alterações pancreáticas, exigindo assim uma investigação do que realmente está rolando. O estanozolol dá dor articular? Isso é verdade? Bom, primeiro o paciente apresentou dor articular, vamos correlacionar outras patologias que possam estar ligadas à dor articular. E também avaliar a hidratação do paciente, como está o treino do paciente, a dieta do paciente. Beleza. O estanozolol, ele gera ali um aumento do colágeno. Ele estimula o colágeno, isso é fato. Pode ter uma teoria que essa dor articular poderia ocorrer pelo excesso da deposição de colágeno nas articulações. Uma teoria plausível. Outra teoria que estaria ali de uma maneira muito considerável é a questão do estanozolol não sofrer ação da enzima aromatase. É um derivado da DHT, ele não sofre ação da aromatase, então ele não aromatiza. E ele é um hormônio que tem ação antiprogestagênica, ou seja, ele é antirreceptor de progesterona. Ele não converte em estradiol, ou seja, não aromatiza, e ele não tem ação progestagênica, ele é antiprogestagênico, ou seja, tem uma teoria que tanto o estradiol quanto a progesterona são tem uma ação cinética, ou seja, uma ação conjunta muito importante na deposição do tecido articular, na hidratação do tecido articular, ou seja, uma teoria seria de como ele é anti tanto os progesterona quanto o estradiol, isso geraria um prejuízo da articulação. Outra teoria também muito plausível. Na prática, eu já vi gente com queixa de dor articular que foi realmente iniciado após o início do estanozolol, ou seja, não teve algum outro fator, algum outro medicamento. Algumas pessoas gostam de associar ali o C2, 40mg, que é um medicamento que a ortopedia usa muito para tratamento de condromalácia patelar, que são pessoas que têm ali uma dor articular com um desgaste por essa comorbidade, mas no caso ali eu considero que uma dor articular é necessária a suspensão da droga. Um outro colateral do estanozolol é a alteração do perfil lipídico, ou seja, o estanozolol altera o colesterol? Bom, na minha opinião, é o hormônio que mais altera o perfil lipídico, assim, disparado, primeiro no ranking. Como assim? Ele reduz o HDL, que é o HDL, que é o colesterol protetor, que ele retira a deposição, ele reduz a deposição de aterosclerose, tá? Ele protege o nosso organismo e ele aumenta muito o LDL, que é o colesterol ruim. Ele gera um desbalanço do perfil lipídico que a longo prazo pode sim aumentar o risco de doença cardiovascular pela deposição de aterosclerose e outros, fatores cardiovasculares que influenciam no processo de doença cardiovascular. Ou seja, não é legal o estanozolol para o perfil lipídico. Inclusive, por isso que ele é usado geralmente num prazo ali de 6 a 8 semanas. Ele não é usado a longo prazo, até porque nem pode manter o HDL no nível tão baixo. O estanozolol altera o humor? Tem esse colateral? Bom, a verdade é que pode ter sim. O estanozolol aumenta a quantidade de dopamina no hipocampo, porém reduz a quantidade de dopamina no córtex pré-frontal. E a dopamina é extremamente importante para a estabilização do seu humor. Além disso, ele pode sim reduzir a serotonina, que é aquele neurotransmissor do bem-estar, podendo facilitar ou predispor, gerar suscetibilidade de depressão. Além disso, ele também estimula ali o BDNF, na verdade ele inibe o BDNF, que é responsável pela neuroproteção, ou seja, ele pode a longo prazo predispor ao aparecimento de doenças neurodegenerativas por reduzir o que protege os neurônios desse tipo de doença. Outra alteração laboratorial que o estanozolol pode gerar é uma alteração na hemoglobina e no hematócrito, porque por ser um androgênio, ele estimula a hematopoiese. Então ele pode gerar ali um aumento da densidade sanguínea, podendo gerar ali a necessidade de sangria, podendo necessitar ali, obviamente, a suspensão antes do previsto em decorrência disso. Às vezes, a pessoa tem uma propensão
de ter esse aumento do hematócrito, não necessariamente ligado à dose que a pessoa ingere, mas a medula óssea, que é onde a gente tem a produção dos glóbulos vermelhos, pode simplesmente ter mais receptores a hormônios do que outras pessoas. Então, por isso que algumas pessoas, mesmo usando doses baixas de alguma droga, tem uma resposta muito maior, ou seja, engrossa mais o sangue, né, como a gente fala, do que outras que usam doses maiores. Isso é um exame que é fácil de ser dosado sequencialmente, que é o hemograma, onde a gente consegue ver ali se está tendo aumento ou não, e a gente consegue ter um controle ali tanto do estilo de vida, quanto da hidratação e quanto da dose do medicamento. Bom, a gente falou ali de algumas alterações importantes laboratoriais que o estanozolol gera, e o que ele gera na parte clínica, né, na parte visível, né, não só no exame de sangue, que é muito importante, obviamente. Bom, ele pode gerar acne, desde leve a grave, tanto em homem quanto em mulher. Também em ambos os sexos, queda de cabelo, de forma desde leve até bem significativa. Nas mulheres, a gente pode ver ali uma hipertrofia de clitóris, que é irreversível, ou seja, o clitóris aumentou significativamente, ele não retorna ao tamanho original. E engrossamento da voz. A gente começa com as meninas tendo a voz rouca, que é justamente essa mudança das cordas vocais, depois ela se torna irreversível. Ou seja, são colaterais muito predominantemente visíveis em mulheres, motivo pela qual eu não prescrevo essa droga para mulher. Eu não concordo com mulher usar estanozolol, nem oral e nem injetável. Eu acho uma droga extremamente agressiva para o organismo feminino, no quesito não só de laboratório, porque seria o mesmo mecanismo de ação ali de hepatotoxicidade e de colesterol, como a gente viu anteriormente. No entanto, os colaterais são tão visíveis, é uma droga que vai ter uma característica tão androgênica que não vale a pena ser usada no público feminino. As meninas que usam estano, vale a repensar se vale a pena usar essa droga em busca de fins estéticos, se às vezes os colaterais vão ser tão predominantemente piores e se realmente vale a pena. Acredito que não valha. Quais exames que a gente dosa no paciente antes de iniciar, né, o uso de estanozolol? Bom, a gente dosa ali primariamente hemograma, que é pra gente ver hemoglobina, hematócrito, que vê a densidade sanguínea, para ver se há necessidade de fazer alguma medida antes de iniciar o uso ali, para ver como que tá o sangue. Dosa ferro, ferritina, a pessoa tem ali hemocromatose, uma doença do acúmulo do ferro, ou tem déficit de ferro, ou seja, uma baixa ferritina, onde tem que ser realizado primeiro uma administração de ferro venoso, investigação do perfil do ferro. A gente dosa também TGO, TGP, obviamente, que são as enzimas hepáticas, gama GT, para ver se há lesão no fígado, dosa marcadores de hepatite A, E, C, hepatite B. A gente faz uma investigação de transtornos que possam gerar a inflamação do fígado previamente ao uso de estano. A gente vê como é a função renal, porque tem uma excreção renal, como que é a ureia do paciente. Obviamente, se ele treina muito pesado, a ureia não vai ser baixa, é um dos exames que alteram em quem treina muito pesado. A gente também dosa creatinina para ver a função renal, como que é a função renal desse paciente, dependendo da creatinina, né, como ela pode ser um pouco maior e quem tem muita massa muscular, a gente dosa cistatina C, para ver como que é essa função renal realmente com a taxa de filtração glomerular, independente da influência da massa muscular. Pode dosar dependendo, albumina, proteinúria urinária. Além disso, a gente investiga as coisas básicas, como a questão de fosfatase alcalina, amilase, lipase, para investigar pâncreas, a dependendo do paciente. Geralmente, peço alguns exames de imagem, como ultrassom de bolsa escrotal, para ver se o paciente tem alguma anomalia, algum câncer de testículo previamente, não sabe. A gente costuma pedir ultrassom de tireoide para ver se há algum nódulo que exige uma punção para investigação antes do uso de estanozolol. Ultrassom de abdômen total para investigar algumas doenças que possam ser manifestadas através de imagens que estão ali no abdômen. E, dependendo do caso do homem, né, a gente dosa espermograma, porque vai iniciar, obviamente, ali a deposição de testosterona, estanozolol, e pode, a longo prazo, reduzir a produção de quantidade de espermatozoides. Então, a gente dosa ali para ver. Às vezes, o cara é fértil e nem sabe. Então, o espermograma inicial é extremamente importante também. E para mulher, a gente pede teste de gestação, mesmo não prescrevendo para mulher, é título de curiosidade, beta-HCG e exames também laboratoriais, como eu tô falando, e de imagem também, incluindo aí ultrassom de mama. Vamos falar sobre o ciclo de estanozolol, como ele funciona. Bom, o estanozolol reduz ali uma molécula que chama, uma globulina, né, que chama SHBG. SHBG significa globulina ligadora de hormônios sexuais. O estanozolol reduz essa globulina. Essa globulina é como se fosse algo que prende a testosterona. Então, se você reduz o que prende a testosterona, você aumenta a sua fração de testosterona livre, fazendo com que fique mais biodisponível, motivo pela qual o estanozolol é usado às vezes em associação com outros esteroides por aumentar a biodisponibilidade dos esteroides.
Na prática, não é usado 3 drogas, não. Geralmente ele é usado estando com a testosterona, porque uma vez que você entra com estanozolol sozinho, seja oral ou seja intramuscular, você gera uma inibição do eixo hormonal masculino, que é o eixo hipotálamo, hipófise e testículo. Ele para a produção. E se você não coloca a testosterona como base, depois de um certo tempo, você vai ter sintomas quase certos de problema de ereção, problema de libido, problema de metabolismo de todas as funções que a testosterona, incluindo proteção cardiovascular que ela gera. Então, vai usar estanozolol, sempre vai ter ali uma testosterona intramuscular de base, que a gente tem legalizados aí, cipionato de testosterona, que é na dose de 200 mg por 2 ml, Durateston, que é um blend com 4 testosterona na dose de 250 mg por ml, ou, dependendo do caso, né, um paciente de mais idade, ou alguma situação ali que gere uma indicação de outro tipo de testosterona, como hormos, atesto, que são na dose de 1000 mg, é uma associação. Mas geralmente na prática a gente utiliza as testosteronas de meia-vida mais curta, que é o Deposteron e a Durateston, para poder fazer um pico ali, que é o pico vale, que tem a meia-vida de 7 dias. Pode associar ali, dependendo de 7 a 15 dias de intervalo, associado com estanozolol, mas como eu falei, sempre em períodos curtos, de 6 a 8 semanas. As meninas, como eu falei, não considero indicado o uso, mas elas usam geralmente o oral na dose de até 10 mg. Como a meia-vida do estanozolol depende da via de administração, se vai ser o oral, a meia-vida dele gira em torno de 7 a 9 horas, são divididas em 2 ou 3 administrações orais por dia. Então a mulher vai usar só o estanozolol, para quem for usar, né? Só essa droga, e o homem vai associar com testosterona. Obviamente a dose varia de um sexo para outro, na mulher até 10 mg por dia, dividido em 2 ou 3 tomadas, e o homem a gente vai associar ali na dose de 30 a 45 mg por dia, também dividido em 2 ou 3 tomadas, pela essa meia-vida dele ser não tão longa e para gerar uma manutenção da metabolização da droga no seu organismo, com continuação ali da ação. Então a dose para homem geraria ali, por exemplo, 15 mg manhã, 15 mg à noite, associado com a testosterona intramuscular no intervalo A, escolher dependendo do nível do atleta que ele é. Isso tudo com relação ao estanozolol oral. Como eu falei, a meia-vida da droga depende da via de administração dela. O intramuscular tem uma meia-vida ali de 2 a 3 dias, então os homens costumam aplicar geralmente dia sim, dia não, ou 3 vezes por semana, ali numa dose de 400, 500 mg por semana, o que eu já considero uma dose que vai gerar uma ausência de benefício plausível para valer a pena tanto a aplicação quanto você confiar nesse paralelo. Mas fica aí a meia-vida variando. O oral, como eu falei, vai exigir mais tomadas por dia, mas você pelo menos sabe o que você está tomando. Por que as pessoas escolhem essa droga? Assim, o estanozolol, como a gente falou, tem uma ação antiprogestagênica e também não aromatiza. Então, tem algumas pessoas, uma linha de pensamento, que usam ele na intenção de bloquear alguma ginecomastia que possa ser causada por drogas que tem ação progestagênica, ou seja, que tem ação na progesterona, né? Ou seja, nesse tipo de receptor, como decadurabolin e trembolona. Então, evitando a ginecomastia que possa ser causada pela essa ação progestagênica. Mas não tem estudo nenhum que comprove essa ação, ou seja, esse uso para esse meio, para corrigir isso. Então não é nada assim muito legal nem muito plausível, não. Mas na prática as pessoas usam mesmo o estano por ele não ter uma retenção tão grande. Então o povo fala que é o ganho seco. Ele gera realmente assim na prática uma perda de gordura significativa e realmente um anabolismo real. Então tem gente que assim, vamos falar, dá bem, não tem aquela dor articular, mesmo tendo uma redução que eu vejo na prática do HDL, não é nada muito significativo e é reversível quando você para o uso e obviamente faz ali uma alimentação equilibrada, com gordura boa, abacate, castanha, azeite de oliva, usa às vezes de um hexanicotinato de inositol, que é um medicamento que ajuda no aumento do HDL, principalmente após a suspensão do estano. Como eu falei, usado no período curto, a pessoa que, vamos falar, aproveita o estano ali, treina real, faz uma dieta legal, se hidrata legal, tem um resultado plausível sim. Nota um aumento de força significativo e uma seca, né? Como a gente fala, fica seco. Então muita gente que busca uma definição muscular adere a essa droga. Quem usa estanozolol, quem usou, né? Tem que fazer uma terapia pós-ciclo para restabelecer o eixo ou não precisa?
Na verdade, precisa, porque uma vez que você usou estanozolol, no caso do homem aqui, né, você tem que fazer, sim, um restabelecimento do seu eixo hipotálamo, hipófise e testículo. Ele pode voltar sozinho ao normal? Pode, mas aí vai demorar até 2 anos, o homem vai passar por toda aquela sintomatologia de manifestação da deficiência de testosterona, porque uma vez que você injeta ali a testosterona, ela gera uma inibição da produção de testosterona pelo seu testículo, que é o órgão que mais produz testosterona no seu organismo. Então, tanto é que por isso homens que injetam testosterona por longo prazo têm uma atrofia testicular. Um órgão que o músculo que você para de treinar vai gerando atrofia, tá? Então não é diferente no caso da testosterona, tanto pela produção reduzida de testosterona, quanto pela produção reduzida de espermatozoide. Então, parou de usar o estanozolol. Tem que fazer a terapia pós-ciclo. A gente espera aí o período da ponte, que vai depender da testosterona mais que foi usada, porque o período da ponte é para você esperar cair a meia-vida da droga que você usou. A gente considera, para fazer a TPC, a droga de maior meia-vida. Geralmente vai ser a testosterona injetável, porque a meia-vida do estanozolol a gente viu que é 7 a 9 horas. E a testosterona injetável, a gente sabe que a meia-vida vai variar ali 7 dias, 8 dias, dependendo do testosterona que foi injetada. Então, vai esperar ali um período de ponte, que varia ali 1 mês, né? Que é o mais usual. A gente vai colocando ali fórmula da libido para o homem ingerir. Vai usando, às vezes, ali um outro esteroide de meia-vida rápida também, para esperar cair a testosterona no valor mais baixinho. E quando dá esse prazo de 1 mês, a gente inicia a TPC. A TPC é para poder acordar o eixo, para ele voltar a produzir testosterona sozinho. A gente estimula ali através de clomifeno, que é o Clomid, que é vendido em farmácia, né, na dose de 50 miligramas. A gente prescreve ali 1 ou 2 comprimidos por dia no período de 45, 50 dias, dependendo do caso, é claro. Associa HCG, que é a gonadotrofina coriônica humana, que também faz uma mimetização, ou seja, ele imita o LH para estimular o testículo a voltar a produzir tanto testosterona quanto acelerar a espermatogênese, e utiliza outras fórmulas, como fórmulas para bloquear ali nessa mudança hormonal ali o receptor do mamilo de estrogênio, para evitar a ginecomastia nessa mudança hormonal, como por exemplo o tamoxifeno, drogas como o anastrozol, para evitar a ação da aromatase nessa mudança hormonal. E depois que a gente realizou a TPC, a gente dosa a testosterona do homem para ver como tá, além de dosar tanto espermograma quanto dose de LH, FSH de novo, para ver se houve um restabelecimento do eixo, que geralmente dá certo se for bem feita, e sabendo exatamente o que foi feito e como restabelecer o eixo. Bom, vimos bastante coisa do estanozolol. Você gostou? Eu gostei. Isso foi imperativo. Você gostou? Gostei. Deixa nos comentários, vou responder os comentários, tá? Os outros realmente fiquei devendo, mas esse eu vou responder todos os comentários. Deixa dúvida de vocês, que a gente vai gravando, usando as dúvidas para gravar próximos vídeos e solucionar as dúvidas de vocês, tá bom? Segue lá no Instagram, @doutora Monique Lang. Será uma honra lá ter vocês lá comigo, acompanhar o dia a dia da clínica, que eu posto todos os dias lá, tanto de atletas amadores e profissionais que a gente acompanha lá. E não se esqueça de inscrever no canal do Fisiculturismo.